mensageira do bem. Confesso aqui minhas faltas diante de todos e peço-te, roteiro Salvador. Enquanto encarnada, olha bem a história, enquanto encarnada, fui punida pelos meus excessos. Nunca fui. Quê? Você falou fui punida, nunca fui punida. Nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa esqueci, e filhos que afastei deliberadamente de meu convívio para gozar a saciedade, os prazeres que a mocidade me oferecia. Eu conheço uma pessoa que fez isso e eu muito chegada minha, e que eu tenho pena porque o futuro dela não vai ser legal. Ela está fazendo exatamente o que essa mulher fez. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos alheios e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei por retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Quer dizer, ninguém sabia que ela foi o que ela foi, que ela se escondia. Mas ela sabia, né? Mas ela ficou com aquilo na consciência. E a hora que ela chega do outro lado, a cobrança vem. Muitas vezes ninguém cobra aqui na terra, mas a cobrança vem depois. Matilde fitou-a compungidamente e observou. Olha o que ela fala, é muito lindo isso. Milhares de seres despojados da roupagem fisiológica estertoram em zona próxima sob o guante cruel das paixões que se aglomeraram, que se algemaram invigilantes. Ela se algemou a muitas paixões que ela foi se deixando levar porque ela era bonita e era jovem e queria gozar os prazeres da mocidade. Quando desencarnou, ela ficou próxima da terra. Ela ficou nas camadas próximas da terra. Então ela sentia a energia negativa porque ela tinha uma energia negativa e ela, além dela receber a influência das primeiras camadas, são as piores porque a energia que sobe daqui da Terra não é boa, porque nós estamos no planeta de expiação e provas, onde predomina o mal, não predomina o bem. A gente vê por aí, existe muita gente boa rezando, mas a maioria quer o poder, quer a vaidade, quer o orgulho, quer ser o melhor, quer ser o mais bonito, o mais rico, o mais poderoso, o que vai mandar em todo mundo. Está com a inveja do outro porque o outro tem um carro melhor, porque ele tem uma casa mais bonita, porque pegou um emprego. Quer dizer, independente do que o outro se esforçou, a pessoa começa com tudo aquilo. Então essa vibração negativa, né? Aí fica assistindo na mídia só porcaria, porque a mídia só tem porcaria, só tem desgraça. Se você torcer um pouco os canais, escorre sangue da televisão, só passa isso. Aí o que acontece? Você acaba ficando deprimido e vendo todas as porcarias da política, até dentro de religião, de certas religiões, de certos lugares. Você fica se decepcionando, a vibração abaixa. Então a vibração que sai da terra, a boa, que nem as pessoas que estão rezando, ela sobe para rebater isso, mas a outra é maior, parece que fica uma nuvem. E os que desencarnam apegados nisso, eles não sobem de repente, eles ficam mais presos na matéria. Quantas vezes que a gente vê histórias aí que a turma fala que são casas mal assombradas? Não é casa mal assombrada. Os encarnados que moravam ali, que não querem se desprender do que tinham, fica preso. E muitas vezes os que estão encarnados estão vendo. Eu mesmo via no prédio que a gente comprou lá quando fez a loja, o dono ali, até que ele, a mulher, eu via andando por ali. Fui conversar com a família lá que morava do lado, eles mandaram rezar missa, nós fizemos vibrações para eles e falei, é uma pessoa assim, 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 um senhor, porque eu conhecia ele em vida e via ele ali depois, nós compramos o prédio dele. Então,
ele até que foi indo, sumiu, ele foi levado, né? Mas e isso acontece muito, muito, porque as pessoas se apegam demais às coisas que tem na terra. Tudo é meu filho, é minha casa, é meu dinheiro. Se pega, rouba uma caneta, alguma caneta que é um pedaço de plástico, a turma já briga. E nesse caso, o que é que a gente devemos fazer para as pessoas se desprenderem? Fazer muita oração para ele, pedir, se estiver vendo, tentar conversar e falar, olha, seu lugar não é, você já está desencarnado, você tem que saber e ouvir o que as orações, as entidades estão falando. Coloca o nome no livro, que os nomes que estão no livro recebem orações todos os dias, porque o livro fica dentro de um ambiente de oração. Então, tudo isso vai ajudando, até que um dia, pelo acréscimo de misericórdia, Deus permite que esse espírito venha até um grupo para ser orientado. Muitas vezes não se manifesta, mas aqui, quantos estão assistindo aqui? Entendendo tudo isso, né? E quantos se manifestam que estão presos, que nem, por exemplo, de 83 até hoje, esse padre estava lá, sem saber, perdido. Nossa, não pode. E aquela mulher que nós recebemos aqui, que ela era dona de fazenda de escravo e ela estava no meio dos escravos lá procurando quem ia buscar ela com a carruagem que estava só. Ela não achava o caminho de volta para a fazenda. Desde aquela época. A abolição foi em 1888. E ela, na época que ela estava lá, não havia tido a abolição ainda, porque tinha escravo trabalhando. Bem mais tempo, porque ela queria achar o caminho da fazenda. Para voltar para Casa Grande. Ela estava perdida lá. Nossa, a Danúbia recebeu ela. Então, quantos e quantos ficam, quanto tempo? Por quê? Porque nunca se espiritualizaram, tão apegados à matéria, não quer deixar o que era meu. O avô do André Luiz não estava lá no meio da lama, né? achando que era dinheiro, enquanto avô do André Luiz teve o pai, agora vai ver quanto tempo esse senhor estava lá. Ele mais alguns, né, que tinham uma equipe. Então, essas pessoas, quando chegam lá, tem uma surpresa. Uns falam assim, aprendem determinadas religiões que tem céu, inferno e purgatório. Se você foi bom, você vai para o céu. Se você foi mais ou menos, você vai para o purgatório. Se foi ruim, vai para o inferno. É um conceito, tudo bem. Se explicasse que você está lá no inferno, seria o umbral. Mas se você se melhorar, você vai se elevando. Então, o purgatório seria o quê? O lugar que você está estudando, que está aprendendo, mas para chegar num plano bem evoluído, leva tempo, até se você se despojar de tudo isso que ela falou lá. Da mágoa, do orgulho, da vaidade, do poder, de todas essas coisas. Quando você expressar o seu amor puro, desinteressado, a sua caridade maior, ter pena, ser solidário com o outro, aí você começa a se melhorar. Você começa a se melhorar. Então, à medida que se melhora, você vai tendo outros planos, você vai se desapegando do de baixo. O Pedro Fini dava um exemplo assim. À medida que você que começa a vir uma coisa melhor, você vai deixando a pior para trás. Então, se está se sentindo melhor assim, você vai. Então, por exemplo, antigamente se usava a carroça para andar. Ou depois veio o carro que dava manivela. Aí a carroça foi ficando. Aí depois o carro com motor de explosão. Aí você já usava aquele carro que era mais rápido. Então, se você tem um carro que ande rápido para ir daqui a São Paulo, você vai pegar uma carroça, uma charrete para ir, você vai deixar para trás. Então, as coisas menos evoluídas vão ficando para trás. E você vai se aproximando da mais evoluída. Então, é uma comparação meio grosseira, mas é que surte efeito, que realmente é assim, né? Hoje, a maioria das pessoas cozinha a gás, cozinha no micro-ondas. São raros os que têm. Eu tinha um fogão de lenha, que era uma higiene mental cozinhar na lenha, porque eu gostava, que quando eu fui criança,
tinha fogão de lenha na casa da minha mãe, na casa dos meus avós. Então eu pedi para fazer um fogão de lenha para me recordar, mas não era todo dia. Então, de vez em quando, em domingo, os dias que tinha mais folga para ficar em casa, fazia uma comida no fogão de lenha, mas é assim, você vai deixando para trás o que é menos antigo e vai caminhando, Vai né? evoluindo, né? Para comunicar com alguém, você mandava uma carta, levava 10, 15 dias para chegar. Hoje, com o Zap, o meu sobrinho neto nasceu na Croácia e nós vendo ele aqui, nascido da minha sobrinha, do lado assim, olhando o Léo quando a Lara nasceu, mesma coisa, em tempo real. Hoje nós estamos vendo a guerra lá, explodindo a guerra lá, e nós estamos vendo em tempo real. Então a coisa começa a evoluir, aí você deixa para trás, você não vai mandar uma carta por um navio que vai levar 2 meses para chegar, você passa um zap. A nossa evolução espiritual também é assim. Agora, quem